Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil do Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. E nesse episódio nós vamos falar sobre inovações na educação médica e para conversar com o time nós temos a honra de receber o professor e doutor Nelson Vulosker, que é vice-presidente de pesquisa e inovação do Hospital Israelita Albert Einstein e atualmente full professor da Faculdade de Medicina, também do Hospital Israelita Albert Einstein e professor livre-docente, associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pesquisador nível 1 do CNPq. Professor Nelson, uma honra para nós te receber aqui. Prazer meu. Aqui, professor, a gente vai ter a oportunidade de discutir formação do estudante de medicina, o que isso reflete na carreira do cirurgião, né? E aí eu vou te pedir para introduzir rapidamente como é que tem sido essa experiência dos últimos anos aí do Einstein na formação médica. A gente decidiu fazer uma formação médica no Einstein, ela vem de muito tempo. Em 1983 foi criado um centro de estudos, 1983. Quem criou esse centro de estudos foi meu pai, Marcos Vulosker, que era uma reunião que eles faziam todas as quintas-feiras à noite para apresentação de temas livres. Então assim começou a educação no Einstein. Em 1989, os meus antecessores fizeram a faculdade de enfermagem. Então, em 1989 foi criado um Instituto de Ensino Superior no Einstein. E essa faculdade de enfermagem, que é uma das mais antigas de São Paulo, ela passou a ser fonte de enfermeiros para o Einstein. E hoje em dia eu posso garantir para vocês que é uma faculdade extraordinária. 80% dos enfermeiros do Einstein 80% dos enfermeiros formados na faculdade do Einstein são contratados dentro da instituição. E em 1998, numa profissionalização progressiva, a gente passou a investir no Einstein, aí eu já estava presente, 2% do faturamento do hospital em ensino e pesquisa. Então esse projeto ele vem de muito tempo atrás. Para falar a verdade, vem de muito tempo atrás mesmo. Porque em 1955, quando foi idealizada a Sociedade Israelita Albert Einstein, os nossos criadores, eles definiram que nós teríamos uma faculdade de medicina e um hospital de alto nível, ambos de alto nível. Então, um projeto que vem de 1955, passou a ser implementado em 83, uma faculdade de enfermagem em 89, Instituto de Ensino e Pesquisa em 1998. A partir de 1998, muito investimento. Hoje a gente investe mais ou menos uns 40 milhões de reais em pesquisa. Tá? Todo ano. Isso é um investimento, não é um custo para nós. E no começo a gente dividia isso entre ensino e pesquisa. Em 2006, eu virei vice-presidente do hospital. Em 2011, a gente decidiu fazer a faculdade de medicina. E, baseado nessa decisão, a gente chegou onde a gente chegou hoje. É notório, né? Assim, certamente todos que nos escutam já escutaram falar do hospital, obviamente, e da instituição de ensino também. Seja bem-vindo, Luiz. Foi boa viagem dessa vez? Foi, peguei um horário tranquilo, 5h20. Fizemos um treinamento hoje de laser. Exato, fizemos treinamento o dia todo. E agora ainda consegui pegar pouco trânsito, viu? Diferente de vocês ainda. Fábio Goldbach, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vim hoje aprender laser. A gente aprendeu hoje. Treinamos bastante. Vão ensinar aqui também, não? Não, aqui é ensino e pesquisa. Entendi. Doutor Nelson, o senhor participou então da formação da faculdade do Einstein desde desse projeto mais embrionário. Quais são as grandes diferenças, as diretrizes que vocês utilizaram para montar esse modelo, que eu sei que é um modelo bem diferente em relação às demais universidades? Então, em primeiro lugar, a gente já começou diferente no intuito. Então, quando o Einstein ele vem crescendo progressivamente,
Em 2000, há 16 anos, a gente passou a exercer uma atuação dentro do Sistema Único de Saúde. A gente incorporou o Hospital Mboi-Mirim, que hoje tem 350 leitos. É um hospital secundário com 350 leitos. Há 10 anos atrás, a gente pegou o Hospital Vila Santa Catarina, por uma solicitação da prefeitura também na época. Então, com isso, a gente tinha 600 leitos, hospitais de altíssimo nível, com o corpo clínico todo do Einstein, enfermagem do Einstein, direcionamentos do Einstein. A gente tinha, na época, já 16 residências médicas, que as coisas vão acontecendo, né? A gente fez do jeito certo. Primeiro a gente estruturou. E quando a gente decidiu que ia fazer uma faculdade, a gente ficou pensando, por que a gente vai fazer uma faculdade se a gente já tem a USP, Santa Casa, Paulista, que são excelentes faculdades aqui na cidade de São Paulo. Tem o ABC, que é uma ótima faculdade também, em São Bernardo, né? Santo André, desculpe. E daí a gente falou, nós vamos fazer uma faculdade diferente. Uma faculdade formadora de líderes. Essa era a nossa ideia inicial. E para fazer algo diferente, a gente precisava fazer algo realmente diferente, porque quem criou essa faculdade fomos eu, o Cláudio Lottenberg e o Cláudio Schwartzman. E um grupo enorme de pessoas de altíssimo nível, eu não vou citar mais nomes, porque senão eu vou esquecer alguém, é desagradável. E é um núcleo docente estruturante. E a gente primeiro pensou assim, nós vamos fazer algo diferente do que a gente está acostumado. Né? E fomos procurar o que estava acontecendo de diferente fora do Brasil. Então, eu e o Cláudio Schwartzman, a gente saiu pelo mundo, fomos visitar 24 faculdades fora do Brasil, só as melhores. Então, a gente foi para Oxford, fomos para Cambridge, fomos para Harvard. A única que não nos recebeu foi a Johns Hopkins, onde eu fiquei em 1991. E a gente viu o que estava acontecendo. E medicina é medicina, né? Fisiologia, histologia, embriologia. Não é porque a nossa faculdade hoje é diferente que as outras não são boas, ou que a gente não é bom porque a gente não aprendeu a histologia de verdade, né? Só a metodologia. E a gente viu que nas principais faculdades eles estavam mudando a metodologia de passiva para ativa. O que é isso? O aluno tem que estudar antes de ir para a aula. E as perguntas que a gente fazia, a gente conversou com os reitores, né, de todas as faculdades, visitamos, a gente viu aulas de PBL, que são uma outra metodologia que não é a que a gente adota. A gente adota PBL na faculdade de engenharia, porque, só para vocês saberem, a gente tem 8 faculdades hoje. Depois a gente conversa sobre isso. E a gente decidiu fazer o TBL, que era uma nova metodologia que estava sendo criada no Canadá e estava sendo instaurada na Colômbia na época. Aliás, a Colômbia tem a faculdade de medicina fica no norte fica perto do Bronx, lá em Nova York. Eles estavam fazendo um prédio novo do lado do rio, maravilhoso. Então isso também deu algumas ideias de arquitetura. Em relação ao campus, né, da universidade. Né? Mas o campus nunca foi nosso objetivo principal, mas sim a metodologia TBL. Então a gente já começou utilizando o TBL, que se chama time based, aprendizado baseado em time. Então essa é a nossa metodologia. E como a gente era uma faculdade virgem, zerinho, a gente adotou para todos os nossos cursos. E a enfermagem, que já corria há muitos anos, a gente mudou totalmente também a metodologia para TBL. E foi assim que a gente começou a nossa Só para a gente contextualizar em termos de data. Então, sim, essas viagens, quando vocês começaram a preparar, foi mais meados de que ano? Então, mais ou menos? 11 a gente começou, e há 10 anos atrás a gente começou a faculdade. Quer dizer, em 2 anos a gente visitou muitos lugares, né? A gente viaja muito. E depois mais 2 anos para aprovar a faculdade, e começamos já nessa metodologia.
E o comparativo, não sei se vocês estão familiarizados com as siglas, né? Em Brasília tem algumas faculdades, já eu não peguei essa fase, minha foi formação tradicional, mas já tinham algumas que era o PBL, que é mais na prática, né? E qual que seria a diferença fundamental entre as duas, então? Não tem absolutamente nada a ver. Uhum. O PBL, você pega um problema e daí, com um professor que não é especialista no problema, os alunos e o professor desenvolvem todo o conhecimento baseado nesse caso. Eu também não conheço direito, então, mas eu cheguei a ver algumas aulas, achei bastante interessante, mas não foi o escolhido. Uhum. E o Team-Based Learning, o TBL, que já é aplicado em várias faculdades, ele é bastante interessante. O professor tem que preparar um material que muda todos os anos, então dá um trabalho imenso para os professores, precisa de um grande comprometimento. Ele oferece para os alunos o que tem que ser estudado, não pode ser longo demais, porque eles têm muita carga de estudo. Previamente. Previamente. Tá. Então, a aula vai começar, as aulas começam hoje, né? E os alunos já receberam tudo que eles vão estudar nos próximos 5 meses, né? Legal. Então, eles sabem que a aula de varizes tem que estudar exatamente aquele texto que o Marcelo Teiveles, que é o professor que dá as aulas de vascular para os alunos, oferece para eles. Não pode ser nada maior do que 20 páginas, 20 a 30 páginas. Quer dizer, não é livre para o aluno ter que estudar, vai ter que procurar o que ele vai estudar. Ele sabe exatamente o que ele vai estudar. E medicina, como a gente falou, né, são matérias que são bem conhecidas, né? E o aluno tem que estudar, ele vem no dia da aula já estudado, e a primeira coisa que a gente faz nessa aula eles sentam em mesas que são para 7 ou 8 alunos, normalmente são 6 ou 7, e eles fazem uma prova com 20 testes, não mais do que 25, sem pegadinha, 4 opções, para testar, para ver se o conhecimento foi adequado do que eles entenderam. Então, eles acabam a prova, o professor já tem a nota no tablet dele. Uhum. Hoje em dia a gente tem essa condição. No começo era no papel mesmo. Daí o professor tem a nota. Imediatamente após, o grupo resolve a mesma prova. Então, em grupo, eles tiram todas as dúvidas. Quando eles terminam de fazer a prova em grupo, o professor tem a nota de novo. Uhum. E daí, o professor, que é um expert no assunto, ele passa a discutir todas as questões que geraram dúvidas. Então, você tem 6 ou 7 ou 8 mesas que estão discutindo questão por questão. As que não houve dúvida, eles passam mais rapidamente, né? Varizes são veias dilatadas e tortuosas, né? Permanentemente. Todo mundo acertou, não precisa ficar discutindo isso. Vamos para a próxima. E assim vai, em todas as matérias do curso. Quando acaba de discutir as questões, eles param, porque já passaram umas 2h30. O professor tem as notas do TBL, eles vão tomar um cafezinho, voltam, e daí eles começam a ver casos. Então, o professor pega e apresenta caso após caso, e eles discutem, baseado no conhecimento que eles têm, porque é aquilo, né? Não dá para você querer que um aluno que aprendeu varizes pela primeira vez saiba absolutamente tudo. E assim aparecem discussões muito interessantes. Essa é a base do curso de TBL. Então, isso aí, assim, eu consigo imaginar uma aplicabilidade na parte clínica já, um pouco mais avançado no curso. E no início do curso, eles já conseguem também contextualizar em caso clínico? Já começa desde a fisiologia, legal, que é dada junto com a embriologia e patologia. Então, é uma metodologia realmente bem diferente. Tanto é que na nossa faculdade, obviamente, a gente tem algumas perdas de alunos, muito poucas, né? Medicina é um dos que gera menor perda de alunos, né? É muito difícil faculdades que tenham o mesmo currículo para poder aceitar transferências. Ainda a gente só aceita no primeiro e segundo ano. Uhum. E, Dr. Nelson, como que é a sua percepção, assim, no final da faculdade, o impacto que tem esse método de ensino nos alunos? Você com certeza conhece muita gente que formou em universidades com outras metodologias. O que você percebe de diferença? Então, a nossa é a primeira a adotar essa metodologia. As faculdades que
clássicas, né? Elas enxergam a necessidade entre aspas, né? Pra vocês terem uma ideia, eu fui para Oxford, estava conversando com a reitora, né, da medicina na época, faculdade feia, mas boa. Bem feia e ótima, né? Vale a pena ir para Oxford, eu recomendo. Perguntei, e vocês estão pensando em mudar a metodologia, né? Ela olhou para mim e falou, nós somos Oxford. Nós estamos entre as 5 melhores universidades do mundo. Você acha que a gente precisa mudar alguma coisa? Daí eu falei para ela, eu acho que é bom atualizar as questões, porque o que é 5º pode virar 10º um dia desses. E o que é 28º pode virar 1º, que é o nosso objetivo. Né? Então a gente tem que sempre pensar em melhorar. Né? Respondendo à tua questão, os alunos são muito bem formados. E daí você vai fazer a seguinte pergunta, a gente pode mudar de tema a hora que vocês quiserem, né? Se eles são tão bons assim, eles devem estar pegando todas as vagas da residência, né? Vamos conversar sobre isso depois, né? Deixa eu aproveitar o gancho aqui, doutor. Você está falando de uma instituição tipo Oxford que tem dificuldade de se movimentar, né? Talvez quanto menor, mais fácil a movimentação. Exatamente. Mas vocês já estão agora com uma bagagem aí de 10 anos formando médicos. Sim. E vocês já passaram certamente por muitas adversidades, mudanças comportamentais. No meu ponto de vista, a medicina ainda é a mesma de 1000 anos atrás, porém a sociedade não é e os métodos de ensino também não. Como é que vocês enxergam essa nova geração que agora tem tanto acesso a dispositivos, por exemplo, a qualquer biblioteca do mundo na palma da mão, ou redes sociais? Como é que está sendo o desafio de transformar isso? Veja, todas as novidades são bem-vindas na realidade, né? Então, primeiro, a metodologia. Para nós foi fácil, porque a gente decidiu fazer assim. Foi muito duro no começo para os professores, precisavam aprender como dar esse tipo de aula. E a gente não tinha tecnologia naquela ocasião. Então, era tudo no papel. Uhum. Então, o professor recebia as páginas, 50 páginas, e ele, enquanto os alunos estavam fazendo a prova em grupo, ele estava fazendo a soma lá. Ele e um auxiliar, né? Depois apareceram as tecnologias que hoje em dia facilitam a vida da gente. Acho que tudo facilita a vida da gente. Acho que não tem absolutamente nada que seja ruim. Tudo pode ser de mau uso, né? Quando você vai lá e cola numa prova, é mau uso do olho, né? Agora, se você faz a sua parte, se você divulga conhecimentos adequados para a população, eu não vejo problema nenhum, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito de ver gente fazendo dancinha em TikTok vestido com roupa de médico. Eu acho isso patético. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que vai no TikTok e dá informações que são importantes para a população, é ótimo. E tem gente vocacionada para tudo isso. O erro é quando a pessoa não é vocacionada. Né? Que é forçado. Eu não posso estar no teu lugar. Não é minha vocação. Minha vocação, obrigado por vocês terem me convidado, mas não é essa. A minha vocação é outra. Então, quando a pessoa exerce e utiliza as tecnologias de forma adequada, é sempre muito bem-vindo. Inteligência artificial, sensacional, né? Sensacional, extraordinária. Eu conversei muito com o chat agora no fim do ano sobre Miles Davis. O cara sabe tudo. Difícil ele errar. Não, ele não erra. É incrível. Conta para nós aí como é que o Einstein está enxergando a inteligência artificial, se isso já está implementado na grade dos alunos, se é uma ferramenta própria, se usa uma ferramenta terceira, então, ou não usa. A gente no Einstein, a gente desenvolveu muito, a tecnologia lá vem desde a década de 70, né? Então, quando vocês não tinham nem nascido, o Einstein comprou a primeira ressonância magnética do Brasil. Então, o nosso segundo presidente, que era o Fer, ele era vidrado em tecnologia. E ele acertou. Porque estava todo mundo lutando por outras coisas, ele foi atrás da tecnologia. Isso colocou a gente no mercado. Olha que coisa interessante, né? Então, a primeira ressonância, equipamentos para furar o coração, tudo que vocês podem imaginar chegou lá primeiro. Não chegava na universidade. Passou uns anos, isso virou um commodity, né? Todo mundo compra ressonância hoje em dia, não faz mais diferença. Né? Você paga em 200 vezes, você vai ganhando enquanto você paga e todo mundo tem bons aparelhos. Né? Sobre a inteligência artificial. Inteligência artificial é mais algo que veio. A gente começou com Big Data
há 10 anos. Isso é bem mais interessante do que inteligência artificial, né? Eu tenho uma foto minha com o Cláudio Lotenberg, o Sidney Kleiner, que é o nosso presidente atualmente, e o Edson Amaro, que é um gênio. Ele é um radiologista que ele não saiu da radiologia, porque a gente é contra o indivíduo não trabalhar como médico, né? Ele é um gênio. Ele ficou anos fazendo fellow e ele era contratado no Imperial College para fazer imagens de ressonância fisiológicas, né? E daí ele voltou e ele foi se infiltrando cada vez mais dentro da tecnologia no hospital, e a gente tem uma foto em Boston da gente num laboratório de Big Data de 10 anos atrás, quando a gente decidiu que a gente ia atuar nessa área. Ele veio trabalhar com a gente, nisso ele mudou as atividades, ele, um engenheiro de dados, um segundo engenheiro de dados e um estatístico de grandes dados. 4 pessoas. Hoje, se vocês vierem comigo no hospital, tem 120 pessoas trabalhando nisso. Isso muda a nossa atividade dentro do hospital. O cara chega no pronto-socorro com algumas características fisiológicas, a gente já sabe que a chance dele ir para um quarto ou para UTI é tanto. É muito interessante. E agora, eu gosto muito de pesquisa, a gente faz muita pesquisa, a gente está trabalhando com Big Data, com DataSUS, né? Vocês devem ter visto, a gente publicou já mais de 20 trabalhos. E agora a gente está passando para a próxima fase, que são os dados de toda a população brasileira. Não vai dar para esconder mais. Né? E o governo vai ter que entender o que está acontecendo e a gente vai ter que falar sobre dados, não sobre achismos. Né? Então, tecnologia é importante. Inteligência artificial, eu vou todo ano para o Congresso americano e para o Congresso Europeu de Educação. Há 7 anos atrás, há 6 anos atrás, há 5 anos atrás e há 4 anos atrás, nos 2 congressos, a gente só falava de transformação da metodologia passiva para ativa. Há 4, 3, 2 e esse ano passado, ninguém mais fala sobre isso. Já é um consenso. É a realidade. É a realidade. Então, eu não ouço mais nada sobre isso. Começaram a falar muito sobre inclusão, a gente pode falar sobre inclusão, e esse ano falaram muito sobre inteligência artificial. Então, inteligência artificial é isso aí que vocês estão vendo, todo mundo tem acesso. A dúvida que eu tenho, professor, eu concordo plenamente de que é muito bem-vinda. Sim. Né? Um homem nunca vai ser melhor que a inteligência artificial, mas a inteligência artificial nunca vai ser melhor do que um homem com inteligência artificial. Essa é a minha visão. Mas os alunos são mais jovens, às vezes usam da inteligência artificial para poder responder uma prova. ChatGPT passa nos steps. Foi aplicado e ele passou, né? Então, como é que a instituição enxerga, por exemplo, o aluno usar a inteligência artificial para responder um questionário, fazer uma lição de casa? Essa que é a dúvida, né? Será que o raciocínio clínico que o senhor aprendeu e nos foi exigido também não vai se perder? Se ele usar da forma incorreta? Eu acho que não, para começar. Ninguém vai conseguir fazer uma prova usando... Bom, sempre tem algum jeito de burlar, né? Mas vocês viram como são as provas hoje feitas em casa, né? O software. O sujeito fica parado assim. Eu No frente, vocês fizeram assim? As provas de título estão assim. Você não olha com... O teu olho não vira para o lado. Vocês vão ter, quem estiver querendo aprontar vai ter que botar um negócio intracoclear. O cara, se fizer isso, merece passar. Eu aprovo ele. Mas ninguém vai fazer isso. Não, a minha dúvida né? não é na cola na prova, é durante os 6 anos de formação mesmo. Que não, né? O acho cara que não conseguia você falou exercer. tudo. Você falou nada melhor do que um homem com inteligência artificial. Se ele usar para o positivo. Claro, porque antigamente a gente pegava e na minha geração, a gente ficava impressionado com uma pessoa que sabia todas as capitais de todos os estados do mundo inteiro. E tinha isso, né? O decoreba. Eu sei, eu tenho uma memória para números que nem eu acredito. Eu sei o telefone de todo mundo de quando eu era criança. Então, grande porcaria, não serve para nada, né? Agora, tem gente que tem uma memória extraordinária, né? Que consegue fazer prova melhor que todo mundo. Não quer dizer nem que quem sabe número, nem que quem sabe a matéria para passar na prova vai ser melhor médico ou não. Não é verdade? Eu acho que tudo é importante. E é irreversível. A gente vai ter que adotar. A gente tem, dentro do Einstein, a gente teve ontem uma reunião
da sociedade para falar sobre inteligência artificial. Vai ser adotado em todos os níveis, né? Uhum. Em todos os níveis. A gente está criando agora uma inteligência artificial específica para comitê de ética, né? Em pesquisa. Né? Porque realmente quem faz pesquisa, você pega e tem que fazer um projeto. Daí você manda para o comitê. E tem 870 regras, né? Daí você manda e na regra 327 deu errado. Daí a pessoa vai ver que você errou, e errou mesmo. Não é sacanagem, não é uma questão, uma malvadeza, não são contra a pesquisa. Tem que ser preenchido de forma adequada. Daí volta, espera mais um mês, daí vai, espera mais 2. É um negócio insuportável para quem está acostumado a fazer. Quem é super profissional faz com mais tranquilidade, né? Mas também tem dificuldade. Agora, a gente está fazendo uma inteligência artificial para facilitar o controle e para remessa também. Você vai enviar, ele já falou, opa, o item tal aqui Está já errado, está você já errou, incompatível. vamos corrigir. Porque no fim, quem vai fazer o texto somos nós. Eu estou muito acostumado, eu estou fazendo uma revisão de um artigo do Lancet. Eu vou terminar hoje, depois que eu sair daqui, né? Estou há 10 dias lendo o artigo, um artigo muito bonito sobre doença arterial obstrutiva periférica. E eles escrevem assim nas diretrizes: é proibido usar a inteligência artificial para fazer a revisão. Na diretriz do Lancet. Na diretriz do Lancet. Só que, o que é isso? Né? Eu li o artigo inteiro, eu estou vendo, tentando entender o artigo inteiro e vendo o que dá para melhorar. Melhorar não, porque não é a minha função. Eu sou um revisor. Eu tenho que meter o pau, né? E ver o que está errado, o que eventualmente pode ser um pouco melhorado. É um artigo extraordinário, extraordinário. E daí, quando eles falam de medicina, eles são bons. Quando eles falam de política, eles são ridículos. Tá? E aí, quando eu acabar, eu estou acabando, eu vou usar a inteligência artificial para corrigir o inglês. Desculpe. Isso não é Ou uso seja, de em qual inteligência nível, artificial. Em que nível Isso é proibido não é inteligência usar, né? artificial para conteúdo, é inteligência artificial para forma, Sim. né? Para corrigir uma palavra que você escreveu errado. Então, a gente tem que entender o que é isso. Agora, se você pegar e mandar ele fazer uma análise, eles vão detectar na hora. A análise feita pelo chat, ela é manjada. Pois é, isso é um Agora, negócio muito louco. é assim. o homem usando a inteligência A seu para favor. a seu favor. quer dizer. Porque a gente está embrionário nisso. Certamente estamos mexendo aqui no Windows 95. Óbvio que vai evoluir muito mais. Mas quem é que vai conseguir fazer uma meta-análise melhor do que uma inteligência artificial? Quem é que tem maior capacidade de leitura, análise, interpretação e criação? Vai ser complexo o homem bater a meta-análise feita pela IA. E aí eu fico imaginando assim, né? Confabulando aqui com o senhor. Eu uso a minha IA para escrever um trabalho no seu comitê de ética. Você usa a tua IA para detectar se eu falhei na minha... Entendeu? E aí a gente fica brigando de IAs aqui, vendo qual IA que vai detectar um a mais que o outro. Né? Eu acho que não vai brigar, elas vão conversar. E veja, vai evoluir muito. Muito. Aí, né? a gente não tem como competir. Vou dar um exemplo mais prático. Eu estava trabalhando com robótica para endovascular. Vocês nem ouviram falar direito, porque o aparelho saiu do mercado. Fiquei chateado, né? Na segunda-feira vai ser a tese da Andressa Lousada, que a tese dela é sobre isso. Ela apresentou na sociedade, né? É uma máquina que você usa 2 joysticks e mais uns 6 botões para você fazer angioplastia. E eu fiz 5 casos dentro desse processo. Além de ter treinado 18 pessoas nesse trabalho dela, vale a pena vocês lerem depois, que é lindo. E é uma máquina bem bacaninha. Tecnicamente a gente faz melhor, na mão eu faço melhor. Só que a gente tem que aprender a usar essas máquinas. O que eu posso garantir para você, vou garantir. Então, isso aqui está gravado, né? Pode me cobrar. Daqui a 15 anos, vocês podem escolher outra coisa para fazer na vida, porque não, o robô vai fazer tudo sozinho. E entre nós, 15 anos é logo ali, né? tá aí. Eu acredito nisso também. É necessário, porque a gente vai ter uma colônia em Marte e não dá para levar um vascular para lá.
Né? Eu Só vai tive- precisar de alguém para fazer um furinho. Nem isso vai precisar, né? Liga a máquina e faz. Aquele filme Prometheus, né? Sim. Eu tive contato com esse robô Corindus também. Fiz um treinamento lá em Houston com Sim. ele. E ele ainda tá mobral, assim, tá manufaturado. Saiu da linha. Saiu, infelizmente. Né? Tiraram no mercado. A gente comprou, levaram embora. Mas pra cardiologia também? Ou só pra Tudo, periférico? acabou. Puta que pena. Eles Mas acho que vão foi soltar pressão. outro. Era ruim ou foi pressão que- a política Eu não em sei cima o que do foi, eles dispositivo? nunca falaram direito. Mas eu acho que foi, eles vão soltar um outro, provavelmente no futuro próximo. Mas vão soltar um para carótida, não vão soltar para o corpo inteiro. Era interessante o que o senhor está falando, por exemplo, porque quando você navegava o Corindus e ele batia na placa, você podia escolher como você queria que o fio rodasse em parafuso, em spin, desse um tranco para vencer a placa. Então imagina você presetar a inteligência artificial para ela vencer isso daqui até aqui, colocando tal ponto de pressão, ou ela decide a pressão que ela vai utilizar, e aí ela avança o fio guia e depois angioplasta, com o melhor stent que ela quiser, né? E entre nós, é só bidimensional, quer dizer, Pronto. é fácil É um para o computador. centerline, né? Robô em ser humano, em cirurgia robótica é uma coisa, agora bidimensional é fácil, né? Quer dizer, entre aspas, para um futuro próximo. Pô, vamos voltar Eu aqui queria para o nosso voltar- mundo real? Então, eu queria voltar em relação à tecnologia, você estava falando do Einstein, Sim. e assim, tecnologia e inovação faz parte do Einstein desde sempre. Sim. Queria trazer um pouco isso em relação à formação médica, ou seja, dos residentes, do pessoal que está fazendo capacitação dentro do hospital, como que isso foi absorvido, tá? Ou seja, em relação a programas de treinamento ou a simuladores, como que vocês começaram a utilizar isso e onde isso se encaixa hoje dentro da formação? A gente tem um centro de robótica lá que é extraordinário, né? Tudo lá é decisão prévia, não cai de paraquedas, né? Então a gente tem quando a gente decidiu fazer robótica, a gente não chegou para os cirurgiões mais importantes do hospital e falou: você que é o chefe da disciplina vai fazer. Não foi assim. Então a gente mandou gente treinar fora do país, a gente combinou com as empresas e trouxe todo o material junto com os simuladores. Esse ano agora em outubro, teve uma gincana de robótica. A gente tinha 15 simuladores para alunos de faculdade de medicina. Então, um monte de molequinho de segundo, terceiro, quinto, sexto, ficaram lá o dia inteiro Uma brincando. feira de ciências. Legal. Parecia um fliperama, mas com robô. Né? Não é sensacional? É. Os nossos residentes de cirurgia geral, eles são super bem treinados. A gente oferece para eles, além de 2 hospitais muito legais, e o Einstein, porque todo mundo treina dentro do Einstein, tá certo? Os alunos da faculdade, quando a gente criou a faculdade, será que os pacientes não vão querer conversar com... Não há nada disso, não existe. A gente tem uma ponte, uma passarela que liga a faculdade com o hospital, é Sim. muito bonito. E a gente vê essa passarela o tempo todo, gente passando. Então a gente tem alunos da faculdade na semi-intensiva, sempre com um instrutor do lado. Lógico. Ninguém fica sozinho lá, né? Muito bem treinados para conversar com os pacientes. É muito legal. E os residentes de cirurgia geral, eles têm contato com laparoscopia, com cirurgia aberta e com robótica. Os nossos residentes fazem robótica. Dos 6 residentes que a gente tem, só tem 6 vagas. A Bárbara entrou no primeiro lugar do HC, em gastro. A menina entrou em vascular, no Hospital das Clínicas. 2 entraram em urologia no Einstein, que é uma residência sensacional. E 1 entrou na plástica. Outro quis ficar na geral mesmo, não quis prestar especialidade. Então a gente está formando, especialmente na residência, caras extraordinários com muita prática, como qualquer lugar, com simuladores e com professores extraordinários. Quer dizer, não é muito diferente dos outros lugares, mas a gente investe muito em tecnologia, sim. Ô, professor, ainda sobre paradigmas, você escuta aí pelos centros cirúrgicos da capital alguém falar do tipo, mas se não tem dissecação cadavérica, que nem na minha época, então não presta. Se você não ficou no pronto-socorro virando madrugadas e atendendo ferimento cortocontuso em paciente utilizado, então não presta. Como é que vocês enxergam quebrar esses paradigmas? Eu não sei, mas imagino que vocês não usam mais cadáveres. E falar assim, não, a partir de agora a gente vai entrar numa vertente aqui. Se posicionar dessa forma. Todo paradigma ele tem que ser quebrado quando ele merece, certo? Se ele é real, que ele vai durar mais tempo. Então, de novo, a gente foi para essas faculdades e a gente conversou. Cambridge,
pergunta final, sempre antes de sair, né? Eu chegava para o reitor e falava, o que você faria diferente se você fosse começar uma faculdade zerinho agora? 80% falaram, eu faria sem cadáver. Daí, por que você está me falando isso? Ele falou, porque dá um gasto incrível e não muda em nada a formação do aluno. Eles falaram isso para a gente, nada. Eu só perguntei aberto. Né? Mas por que vocês mantêm? Porque na nossa faculdade tem uma disciplina de anatomia que é de 300 anos e a gente não vai mudar isso. Eles consideram isso como um ritual de passagem, mas é legal também. Veja, eu também fiz faculdade com cadáver, todos vocês. Também. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar baseado nesse depoimento, a gente criou uma anatomia sem cadáver, mas não é bem assim. Então, a gente tem, vocês estão convidados para ir lá conhecer, tem uma sala de anatomia que é extraordinária. As peças que a gente tem são maravilhosas, de plástico. A patologia, a gente pega órgãos de cirurgias do hospital, que os pacientes doam, liberam. E a gente siliconiza. Com isso, a gente utiliza esses órgãos por 6 meses a 8 meses. Com a medida que ele vai perdendo, porque ele vai estragando, né? A gente já substitui. Então, o material de peças que a gente tem, você enxerga absolutamente tudo, né? Eu lembro quando eu estava na anatomia, eu dissequei Axis e Atlas. Eu lembro até hoje. Para que serviu isso? Eu fiquei um mês lá perdendo outra, você tempo. tem um material de plástico ou siliconado muito que parece real, às vezes é muito mais real do que um cadáver de 50 anos. E são peças perfeitas, não estragam, eles ficam lá, é sensacional. Só que a gente decidiu que a gente não vai fazer só isso. Então a gente tem o silicone, tem as peças de plástico, a maioria. Agora a gente tem, de novo, tecnologia, né? Hologramas. Né? E, mais importante do que essas novas tecnologias, que são eventualmente passageiras, a gente tem a sala do lado da anatomia, tem 60 computadores. Cada aluno está no seu computador vendo o PACS do hospital. Então, no ano 1, no primeiro ano da faculdade, eles estão aprendendo PACS com o professor que é o radiologista do Einstein. Então, o músculo esquelético, vascular, tórax. Tá? Então, o aluno fica trabalhando e o professor está sentado ali conversando com todos eles e eles estão no mesmo engate. É extraordinário. Tá? É um negócio extraordinário. Então, o aluno nosso aprende anatomia com peças de plástico, silicone e radiologia. Só um parêntese. Todos os professores do Einstein têm doutoramento. Todos. Se está na sala de aula, tem que ter doutoramento. Se não tem doutoramento, não pode dar aula lá na nossa faculdade. Só para concluir essa parte, assim, a impressão que eu tenho, como vocês começaram já disruptivos no sentido de já adotar uma metodologia nova, vocês não brigaram com as inovações, porque já faz parte do DNA de vocês, né? Inovação para nós é tudo. E aí, a partir disso, você não precisa brigar e você incorpora e começa a usufruir, na verdade, daquela coisa, né? Como foi a inovação do Einstein? A gente sentou e a gente viu que a gente estava... Porque a gente começou a desenvolver muita pesquisa. Ano passado, nós publicamos 1.534 trabalhos, menos 2. Você sabe o que é menos 2? Não. Menos 2 é o seguinte. Todos os trabalhos do Einstein são sorteados ou revistos em auditorias. Então, qualquer coisa que você publicar lá dentro, você está sujeito a uma auditoria. O cara que mais tem auditoria sou eu mesmo, porque eu publico mais que os outros. Então, eu sou mais sorteado. E quando eu trabalho prospectivo, atualmente, todos os trabalhos são auditados. Vai chegar um dia que todos os trabalhos serão auditados. E 2 dos 1.534 tinham erro estatístico, que foram detectados. Não foi sacanagem do pesquisador. Os 2 pesquisadores mandaram uma carta de retratação para as revistas internacionais. E eles falaram assim, nunca vimos isto. Porque a gente não quer nunca ser acusado de má fé. Né? De má fé. Então,
esses 2 trabalhos saíram do PubMed. Eu não vou contar quais são, porque também não tem nada demais. Mas dá para reescrever. Mas foi coisa que foi Puta, detectada. que elegante, hein, cara? Né? Então a gente trabalha desse jeito. Muito elegante. A inovação, e a gente viu que estava crescendo, né? 1534, PubMed, tá? Todos. A gente viu que estava crescendo muito a pesquisa, a gente tem 30 pesquisadores profissionais com mais uns 50, cada um deles deve ter uns 5 ou 6 Pessoas que de trabalham. equipe, né? Então tem uns 150 pesquisadores profissionais lá dentro do Einstein, né? Fora toda a equipe de médicos multiprofissionais, por isso que a gente tem um grande número de pesquisadores de verdade. E a gente viu que estava saindo muito pouca patente e produtos. Daí a gente criou a área de inovação. Quem que a gente chamou para criar a área de inovação? A gente foi atrás de pessoas que mexem com inovação de verdade. E a gente contratou na época um engenheiro da Poli, que já tinha escrito 8 livros de inovação, e ele veio trabalhar com a gente. E daí saiu a Eretz Bio e toda a parte. A gente tem hoje uma biotech, a gente tem Academic Research Organization, a gente tem um monte de coisa, tudo sai de planejamento. Não sai nada de uma reunião assim casual. E tudo tem investimento. E o que tem investimento tem retorno, só para vocês saberem. E se tem retorno, se paga o investimento. Vale para tudo. E traz mais investimento. Sempre. Essa é a nossa forma de trabalhar. Tá? Então, inovação para nós é tudo. A gente, baseado nesse crescimento, a gente viu que era necessário fortificar com indivíduos mais jovens. E como que você faz isso? Faculdade. Por isso a gente fez faculdade a gente já tinha medicina e enfermagem, a gente decidiu que a gente vai ter uma universidade da saúde. Então a gente tem agora fisioterapia. A fisioterapia do Einstein tem 160 fisioterapeutas contratados. E agora uma faculdade de enfermagem que tem 50 fisioterapeutas futuros para trabalhar com a gente. A psicologia começou esse ano. Psicologia hospitalar é fundamental. Psicologia para ver depressão de alunos, depressão de funcionários, né? A gente quer psicólogos formados com nosso DNA. Nutrição, a gente trouxe uma pesquisadora do HC para liderar a nutrição do Einstein. E administração de empresas, porque gestão é tudo, Sim. e engenharia biomédica. Para ajudar, Então, hoje eu fui visitar a faculdade de engenharia. Vocês não têm ideia dos laboratórios. Sensacional. É muito legal, porque a gente pensa em inovação. Inovação para ter patentes e produtos, que é o futuro. E tudo tem que se pagar. E quando é bem feito, tudo se paga. Investimento. O investimento está em todos os níveis, né? Pelo que eu estou entendendo. E só para finalizar, o Einstein é uma instituição sem fins lucrativos. Tudo que a gente recebe é reinvestido na sociedade. Por isso que a gente investe aquele quantia de dinheiro desde 1998. Professor, e a gente está falando aqui da ponta de linha da educação brasileira, talvez da América Latina. Mas o mercado de educação no Brasil está passando por um momento altamente complexo desde o primeiro governo Lula, e aí o número de escolas aumentando em expansão, facilitação de entrada de médicos não formados no Brasil no nosso mercado. Como é que a instituição enxerga o mercado e a carreira do médico? E também, por favor, fale para nós do cirurgião, né? Porque é o nosso métier aqui. Como é que vocês enxergam isso? Eu estava vendo algo parecido hoje, né? Bom, a gente sempre discute essa história. Quando a gente pleiteou uma faculdade de medicina, não foi fácil conseguir. A gente teve que mais de uma dezena de vezes conversar no Ministério da Educação, e eu acompanhei esse aumento de faculdades. Foi exatamente no governo do PT daquela época, e na época você esqueceu dos médicos cubanos, né? Isso foi governo do Dilma, 2014, 2013. Veja, na minha opinião pessoal, tá? Eu sou uma opinião pessoal minha, né? Eles acertaram na necessidade de aumentar a assistência para o brasileiro. A gente tem uma situação catastrófica no país, tá? Catastrófica.
Tem gente que não tem acesso a absolutamente nada. Nada. Então, o paciente, na nossa especialidade, está perdendo a perna em casa, quando chega já vai para amputação, o aneurisma está explodindo, de montão, no país inteiro. E aqui, na esquina. Né? Então, realmente há uma necessidade de mais médicos. Segundo, há uma necessidade de distribuição dos médicos. Aí é uma segunda parte que você vai ter que fazer uma carreira médica. Eu acho que vai ser uma oportunidade interessante no país, para as próximas gerações, isso para vocês, não é para mim. Né? Então, eu acho que faltavam médicos, eles liberaram muitas faculdades, né? E hoje eu acho que eles passaram do ponto. Mas eu não vou falar mal, não. Tá? Eu acho que eu acompanhei na época as primeiras faculdades, as primeiras 30 ou 40, todas elas tinham hospital, era uma requisito. Uma coisa séria, né? então. Eu não sei como está agora, mas não deve ter mudado. Eu não sei. Eu não vou falar, não sei. Então, primeiro, eu sou a favor, sim, desse aumento que houve. Eu acho que houve um equívoco gigantesco nas gerações que me antecederam. Tá? Acho que as pessoas precisavam ter sentado, as lideranças, e ter aumentado o número de médicos formados nas universidades que haviam na época. Né? Todas as faculdades que existem aqui hoje em dia têm 120, 180 alunos no máximo. Eles deviam ter 300 alunos. Tá? Devia ter 400 alunos, dependendo da faculdade. E tem faculdades que têm hospitais imensos, que ampliaram, fizeram hospitais ao redor, que administram outros hospitais públicos. Perderam uma oportunidade. Porque Evitaria daí esse tipo de situação Veja, agora. seria diferente. Eu acho que liberou demais. Então, o que vai acontecer agora é o seguinte: vai ter um monte de vagas, né? Um monte de vagas. As faculdades que são boas, as que têm Vão maior segurar. qualidade, vão ser mais procuradas. Então, essas vão Igual sempre foram, vão né? continuar como sempre foram. Vão continuar formando ótimos médicos, tudo vai continuar bem. E as faculdades que não são tão reconhecidas vão ter vagas não preenchidas. Então, a gente vai ver o quê? Uma faculdade que tem vaga para 200, que agora o número de vagas é enorme, né? Tendo 40 alunos, 30 alunos. E daí o negócio não vai valer a pena. Daí ele vai fechar sozinho. Veja, eu estou imaginando isso para um futuro. É porque o problema virou que a faculdade de medicina virou um grande negócio, né? Muito antes do Rentável, assim. né? por negócio, não por educação. Sim. Então, o ticket do aluno de medicina é muito alto. E por incrível que pareça, quanto menos melhor a faculdade, mais cara ela é. Né? Então, você paga o preço de estar numa faculdade. A gente vai ter a adequação do mercado. A pirâmide, eu acho que em alguma hora vai inverter e ela mesma vai se equilibrar, digamos assim. Eu acho que sim. E com relação à questão das vagas de residência, porque a gente viu esse movimento da formação, sim, mas o mercado não acompanhou. Não acompanhou e está bem longe disso. Hoje eu estava vendo um gráfico, alunos formados está aqui em cima, a vaga de residência aqui embaixo. E aqui embaixo é 10 vezes menos, né? Então, mesma coisa. Você acha que vai caminhar para ter, especulando assim, né? Que nem uma OAB da vida, uma prova de isso aí eu acho que sim, isso aí é fundamental, né? Vai acabar acontecendo. Não vejo problema nenhum. Quem é bem formado passa em qualquer prova, né? Os alunos hoje, para entrar numa residência de cirurgia vascular, fazem, numa prova do país, fazem 90% da prova. Quem fez 86% está fora. É um absurdo, né? Absurdo, mas é a realidade do momento. É o mercado. É o mercado. Ô, professor, e aí tem um ponto aqui que a gente quer abordar com o senhor, claro, que talvez diferencie o aluno, por exemplo, no mercado, que é a pesquisa científica. Sim. O senhor é mestre nisso, né? A gente sabe seus números, mas a verdade é que a pesquisa científica anda meio em baixa entre os estudantes e a viralização na internet anda em alta, né? O que o senhor tem a dizer assim para algum estudante de medicina ou residente que nos escutam muito sobre a importância disso, a valorização disso e o que isso vai refletir, assim como o Einstein investe e depois recupera o investimento, o estudante também vai na sua pesquisa científica. Excelente questão. Eu falei anteriormente que para ser professor no Einstein tem que ter doutoramento. Já começa por aí a conversa. Para fazer doutoramento no Einstein, então vou falar de onde eu trabalho mais.
você tem que ter 2 trabalhos como primeiro autor numa revista com impacto acima de 1. Então, vem muita gente me procurar, eu quero fazer doutoramento. Que legal, quantos trabalhos você tem publicado? Nenhum. Não vai fazer doutoramento. Vai fazer mestrado, porque o mestrado é uma forma de você aprender a fazer ciência. Certo? Bom, então vamos lá. A carreira acadêmica ela é longa, ela é séria, ela traz repercussões impactantes. É da cadeira de pesquisa que vem a inovação verdadeira, tá? Porque conversinha mole sobre tive uma ideia, agora vou abrir uma startup, pode abrir, mas vai fechar rápido, vai investir tempo, dinheiro e vai fechar. As coisas que são realmente embasadas têm alguma chance. Eu já tentei 3 vezes, só para vocês entenderem. E as 3 não deram certo. Tá? Mas eram possibilidades reais. Então, quando você desenvolve conhecimento, ciência, você, primeiro, você se torna um indivíduo mais crítico. Para começar, é um ganho pessoal. Na nossa faculdade, 70% dos alunos estão fazendo iniciação científica. Então, a gente passa isso com bastante intensidade. E, no nível mais alto da medicina, essa é a moeda de troca. Aparecer no TikTok, de novo, é legal, é bacana, quando é bem feito, é bonito. Se uma pessoa que não ia tomar uma vacina tomar, já ganhamos muito, pode ter salvado a vida dessa pessoa, né? Agora, no meio, na cirurgia vascular, por exemplo, você pode se diferenciar de uma outra forma, né? Vocês gostam de laser? Eu acho interessante também, não vejo problema nenhum. Qual vai ser a próxima tecnologia? Não é? Quem vai desenvolver isso não é um cara que ouviu dizer, é um cara que vai ter que investir conhecimento, leitura, projeto de pesquisa, né? Eu acho que isso te diferencia demais, te diferencia para o mercado. Hoje veio um cara no meu consultório e falou para minha secretária, doutor, pergunta para ele quem te indicou. Eu sempre vejo quem me indicou, vocês também fazem isso, né? Que claro. Sempre chega aqueles caras e falam assim, eu te mandei tantos, um doente. Eu falei, pô, engraçado que nunca chegou, né? Porque eu anoto o nome de todo mundo, né? Eu também uso tecnologia, né? Desde o meu primeiro paciente, eu uso o DBase, que é um primeiro banco de dados. Eu tenho tudo, desde o meu primeiro paciente. Eu gosto muito disso. Bom, daí ele falou assim, doutor, encontrei o senhor no chat GPT. Daí eu falei, como assim? Ele falou, eu perguntei para o chat quem que ele indicava. É mesmo? Perguntou o chat. Me indicou, pô. Eu falei, obrigado, cara. Pode me indicar à vontade, eu tô aí. E nunca fiz TikTok nem nada. Eu tô precisando conversar mais um pouco com o chat GPT. Não sou contra, tá? Não sou contra. Mas lá tá, todos os trabalhos que eu publiquei. Daí eu falei, pergunta para ele quantos trabalhos eu publiquei. O cara perguntou, ele falou, mais de 200. Eu falei, tá certo. Respondeu certinho. 400. Não, certinho não. É 400. É assim que a gente trabalha. Veja, cada um tem uma vocação, tá? A ciência é super indicada. No mínimo, uma formação básica é fundamental. Iniciação científica, eu acho que é fundamental para qualquer aluno meu de medicina, tá? Então, é uma experiência que todo mundo tem que ter. Tá? Minha filha ficou 1 ano em Harvard, ela ganhou uma bolsa durante a faculdade, e ela ficou lá mexendo com drosófilas. 1 ano. Os amigos dela foram viajar para Islândia, lá, onde tem a aurora boreal. Pode ser. Daí ela não foi porque ela tinha que cuidar de drosófila. Sensacional, né? Sensacional. Quando chegou no fim, eu falei, se você quiser ficar aí, eu banco. Ela falou, pai, eu quero ficar... Minha área de pesquisa básica já foi. Então, você tem que ter a experiência, né? E depois você escolhe o que você quer fazer. E não é fundamental, mas é uma experiência muito válida. Diferencia a carreira. Diferencia, é uma forma de diferenciar. Mesmo que você não use no futuro, alguma coisa você vai levar disso. Sempre leva. Eu vou te pedir uma mensagem final, professor, daqui a pouquinho, mas antes vou pegar as considerações finais aqui do Fábio e do Luiz Eduardo sobre o tema aí. Cara, acho que a gente bateu muito nessa questão do... Se você
tá preparado para a mudança que está por vir, ou pelo menos você enxerga isso como uma coisa positiva, não tem por que você temer essa mudança. Então, seja para IA, seja porque tudo que a gente discutiu aqui, toda essa implementação que eles tiveram da faculdade já foi baseado nesses pretextos. Então, é uma coisa que, na verdade, caminhou de mão dada. Você só acrescentou, na verdade. O que vier a gente pega. Exato. Sabe Não aquela tem história de, isso aqui tipo, atrapalha, isso aqui, cara, Não. nada atrapalha, a gente só vai... É aquela história de tipo, muito pô, legal. por que eu fiquei tanto tempo aprendendo Bhaskara e não aprendi a fazer meu imposto de Sim. renda? Quando o professor estava falando, eu tive essa sensação, assim, do menino no segundo ano, já aprendendo a mexer no software do hospital e olhando as coisas, não tá aprendendo Bhaskara, que talvez ele não use, né, assim, ou se aprofundando em biofísica, que talvez ele não vai usar, ele vai usar de outras formas. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi assim, em relação à trajetória do Einstein e da faculdade, você vê que tudo é pensado desde a base, né? E por isso que é tão tem tanto sucesso e tanto isso. Isso a gente pode trazer para as nossas realidades, né? Dentro de casa, dentro do nosso consultório, da nossa empresa. A gente tentar fazer sempre uma coisa muito bem planejada e não só uma coisa imediatista. Ô professor, a nossa base de ouvintes aqui é toda a comunidade vascular da América Latina, a gente tem muito ouvinte de fora do Brasil que escuta em espanhol, mas é basicamente dos residentes para cima, né? Queria que o senhor deixasse uma mensagem então sobre educação, carreira para essa turma que nos ouve. No fim das contas, para qualquer um, a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor aonde a gente está. Eventualmente ir para outros lugares e aproveitar o que eles também fazem de diferente é muito importante. Uma vez eu fui para Clínica Mayo e para ver estavam lançando a fenestrada na época. E eu achei legal, tal, mas o que eu mais gostei foi ver o colega usando um aparelho Philips igual o meu, só que mexendo na máquina de outra forma. Então, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, primeiro, ouçam todo mundo que está do seu lado. Tá? Não desmereçam absolutamente nada, enxerguem o que há de positivo no meio que vocês convivem e sempre estejam preparados para a mudança também. Você tem que se programar. Só que já passaram 10 anos a nossa faculdade e agora a gente vai fazer uma revisão total do currículo. Porque com certeza tem algo para melhorar. E a gente quer deixar de ser o 29º melhor hospital do mundo, que a gente tem orgulho de sê-lo, para tentar ultrapassar os que estão na nossa frente. E como que a gente faz isso? Trabalhando muito duro. É isso que vocês têm que fazer, trabalhar duro com o máximo de conhecimento possível. É isso que eu tenho para passar para vocês. Obrigado, professor, pelos ensinamentos aqui. Caso algum dos ouvintes queira mandar um e-mail ou acessar o senhor, tem algum canal de comunicação? nvolosker@yahoo.com.br. Pode mandar currículo lá? Pode à vontade. Aliás, Manda Tem projeto doutorado, de tem pesquisa. doutorado. todo ano a gente tem um fellow de pesquisa. Legal. Já faz 13 anos. Esse ano eu já conversei com bastante gente e tem uma pessoa, mas para o ano que vem, quem sabe, né? É um fellow onde a gente é baseado em pesquisa médica e acompanhamento dos casos que a gente tem dentro do hospital, né? Ele é muito bacana e vocês são bem-vindos também. Sempre, aliás, todo mundo é bem-vindo para vir visitar o nosso serviço. Obrigado, professor Nelson, pelos tempos e ensinamentos aqui para nós. Obrigado a vocês. Antes de encerrar, quero agradecer o apoio do Curso Bizu aqui, que nos apoia a manter o canal de pé. E chega ao fim mais um episódio do Frêmito, podcast vascular do Fogarty da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando esse episódio, no carro, no centro cirúrgico. Reposta lá no Instagram que a gente vai postar você também. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada.